Bom dia, meus queridos. Hoje é 16 de maio, quinta-feira. Hoje para mim é um dia muitíssimo especial. Eu hoje inicio mais uma imersão. Hoje eu inicio a imersão da Sublime junto com a Paola e com a Alessandra e com mais outras mulheres maravilhosas, né, rumo à jornada de desenvolvimento pessoal, de redescobrimento, de reencontro com os nossos propósitos de vida. E estamos aqui diretamente de Búzios, uma praia lindíssima, lindíssima. E eu estarei postando tudo lá no meu Instagram. Então quem quiser acompanhar tudo em tempo real, acompanha lá, @bymarinaandrade. Bom, e o tema do devocional de hoje vai ser: quem tem Jesus tem tudo. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Colossenses 1, a partir do 15, que diz o seguinte: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que se não vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é quem dá a vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois ele é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amém, 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 meus queridos. Bom, temos muitas coisas para poder tirar dessa passagem, temos muitas coisas para refletir dessa passagem. Mas a primeira delas é: sempre quando tem duas pessoas em conflito de ideias ou em algum conflito de sentimentos, para que a harmonia ela seja restabelecida, é necessário por muitas vezes a presença de um conciliador, de uma pessoa que alheia aquele conflito para que ela possa intermediar aquele conflito ali que está existindo. E, por exemplo, dentro de casa, quando tem dois irmãos desentendendo, eu não tive essa experiência pelo fato de eu ser filha única, mas eu vejo hoje a dinâmica de algumas famílias. Quando tem dois irmãos se desentendendo, os pais eles vão entrar para poder intermediar aquela discussão, aquele conflito ali. Dentro da minha profissão, nós fazemos muito isso, Eu sou advogada, então dentro da minha profissão, o advogado nada mais é do que ele defende os interesses de uma das partes em um conflito. E graças a Deus, por muitas das vezes, nós conseguimos solucionar e nós conseguimos dissolver aquele conflito por meio da conciliação. E a conciliação ela é um meio de solução de desentendimentos, mediante a ação de um terceiro, o qual ele, além de aproximar as partes, ele aconselha, ajuda a encontrar um modo de viver em paz, ele mostra um ponto de vista que, como ele é uma terceira pessoa que está fora daquele conflito, não tem sentimentos envolvidos, não tem interesse envolvido, ele consegue pensar de cabeça fria: olha, se você agir dessa forma, se você abrir mão disso e o outro abrir mão daquilo ali, vamos conseguir chegar num consenso. E o homem, antes da vinda de Jesus, ele estava completamente afastado de Deus por suas más escolhas do passado. E isso acabava conduzindo o homem a uma vida sem propósito. E é algo que a gente reflete muito aqui no devocional, Qual que é o nosso real propósito de vida? Para o que Jesus nos criou? Por que Deus nos criou?
E Jesus, ele executou um grande projeto de Deus aqui na Terra, né? Quando Deus ele manda o seu único filho como uma forma humana aqui para a Terra, e aí ele executa um grande projeto no qual ele visava reconciliar todas essas pessoas, né, esses humanos que estavam completamente afastados de Deus por conta das suas más escolhas, juntamente com o Pai, né, permitindo que as pessoas, né, a humanidade e Deus tivessem novamente uma proximidade, né? Ele veio para poder restaurar o relacionamento de Deus conosco, permitindo que nós pudéssemos ouvir a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus por intermédio do Espírito Santo. É como se nós estivéssemos saído da morte para a vida, pois, né, a obra de Jesus, ela nos conectou a Deus Pai, ela nos fez viver verdadeiramente. E só assim, né, agora, graças a Ele, nós podemos experienciar, ter um relacionamento real e pessoal com Deus. E isso é maravilhoso. Eu acabei de chegar, eu cheguei aqui por volta das 6 horas da manhã, aqui em Búzios, aqui na casa onde nós ficaremos, e eu fui recebida com muito, muito, muito carinho pela Júlia, que é da equipe da Paula Fernandes, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? O fato de quando nós estabelecemos um relacionamento com Deus Pai, o fato de quando nós estabelecemos um relacionamento íntimo, né? Um relacionamento pessoal, nós recebemos todo o necessário para que nós possamos viver e experienciar uma vida extraordinária, uma vida em abundância, que é tudo que Deus deixou de promessa para nós na palavra dele. Mas o fato é que muitos de nós insistimos, né, em fazer as coisas do nosso jeito, né? A gente insiste em tentar fazer as coisas pela força do nosso próprio braço, e a gente acaba caminhando afastado de Deus, tomando decisões baseadas na nossa própria cabeça, buscando traçar o nosso próprio destino. E o fato é que nós, seres humanos, temos muita dificuldade de viver além das vistas, de confiar a nossa vida, de entregar nossa vida inteiramente a Deus e dizer: Deus, minha vida é tua, faça conforme a tua vontade. Nós fazemos a oração do Pai Nosso, se nós pudéssemos, nós até alterávamos. Não ia seja feita a tua vontade, né? A gente ia rezar: seja feita a vossa vontade, a nossa vontade. Porque, né, nós, seres humanos, nós temos essa natureza de querer que as coisas sejam do nosso jeito. Por isso que a gente, às vezes, acaba entrando em conflito com outras pessoas. Por isso que irmãos, às vezes, acabam entrando em conflito. É exatamente por isso. Porque cada um quer que seja feita a sua vontade. E o nosso relacionamento com Deus, ele não deve ser assim. Deus, ele tá junto conosco, né, com esse relacionamento real, com esse relacionamento pessoal, é para poder dividir o fardo conosco, é para poder tornar o nosso jugo leve, é para poder dividir a jornada conosco, é para nos auxiliar pelos melhores caminhos, para que nós possamos traçar os caminhos mais assertivos, para que nós possamos viver uma vida verdadeiramente com propósito. E, meus queridos, eu falo com propriedade. Quando nós encontramos o nosso verdadeiro propósito de vida, a vida é como se nós literalmente estivéssemos mortos e nós renascemos novamente, porque a vida ela passa a ter uma nova cor, a vida ela passa a ter um sentido. E, meus queridos, hoje, né, o devocional ele faz um convite a fazer uma reflexão. Como você tem vivido, como você tem levado a sua vida? Você tem entendido que a obra de Cristo, ela nos conduz para uma nova vida cheia de esperança, de amor, de expectativas, de sonhos? Sabe por quê? Porque nós estamos conectados com o Pai e nós temos acesso à verdadeira vida, né? Que Ele nos revela por meio do seu Filho Jesus. Então, conselho: entregue sua vida a Ele, para de querer vencer as coisas e a vida pelas forças do seu próprio braço. Entregue para Ele e deixe Ele conduzir a sua vida rumo à abundância e rumo ao extraordinário. Amém? Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar.
Pai, obrigado por me conduzir com segurança até Búzios. Pai, obrigado pela experiência que o Senhor está permitindo eu viver aqui neste momento. Obrigado por atender as minhas orações quando eu lhes peço, Pai. Me apresente os seus amigos, me coloque nas mesas certas, me coloque no ecossistema certo, Pai. Me apresente aos seus amigos que estejam com os propósitos alinhados com os meus, Pai. Pai, eu só tenho que lhe agradecer pela vida, pela minha família, por todos os meus amigos, entes queridos, pelo meu esposo Lucas, pelo meu pai Rômulo, pelos nossos bichinhos, por todos os nossos entes queridos que já estiveram conosco aqui um dia e que hoje se encontram ao seu lado na eternidade, pelo nosso trabalho, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, por todos os nossos dons, por todos os nossos talentos. Pai, obrigado por nos dar a vida, Pai. Obrigado por nos dar uma vida verdadeira, uma vida com propósito, Pai. Pai, obrigado por nos permitir ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Obrigado por nos reconhecer como teus filhos, Pai. Paizinho, no dia de hoje, nós te pedimos, trilhe os nossos caminhos, Pai. Nos conduza para os caminhos mais certeiros. Que a nossa vida seja feita conforme a tua vontade, que as nossas decisões, que os nossos planos, que os nossos sonhos sejam feitos e sempre realizados conforme a tua vontade, hoje, agora e sempre. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia, que nós tenhamos um dia muito maravilhoso, muito extraordinário, que seja um dia de muitas bênçãos, de muito aprendizado, de muito renovo. A gente se encontra amanhã novamente, amanhã às 7, nos encontraremos aqui novamente. Novamente me acompanhe lá no Instagram, eu estarei postando muitos conteúdos dessa imersão da qual eu inicio. Daqui a pouco, finalizando o devocional, eu já inicio essa imersão e terá um conteúdo de muito valor, um conteúdo que certamente irá agregar muito na vida de todos. Amém? Fiquem todos com Deus e a gente se encontra amanhã novamente.